Benfica. Os encarnados falam numa vitória limpa, 11 contra 11, sem qualquer tipo de intervenção externa a colocarem em causa a verdade do jogo, dando assim a oportunidade para que as duas equipas disputassem o resultado até ao final em igualdade de circunstâncias, isto relativo ao Sporting de Braga-Benfica, e depois, diz ainda, apenas se torna premente acabar com os casos de muito difícil compreensão sobre decisões inexplicáveis, como ocorreu ontem num jogo de um dos nossos rivais, numa possível alusão a ao jogo entre o Futebol Clube Porto e o Vitória Sport Clube. Ora, também na BTV, os comentadores do Benfica analisaram a arbitragem de Carlos Xistra. Podemos ver essas declarações agora. Carlos Xistra já faz parte, infelizmente, na minha opinião, de alguma história negra do futebol português, e ontem se deu mais uma página negra com aquela expulsão inconcebível. Na minha opinião, nem sequer é falta. Um jogo que foi grandemente facilitado para o Futebol do Porto por parte desta decisão completamente inconcebível de Carlos Xistra, que, como disse, volta aqui a escrever uma página negra também na sua carreira. Está ligado a muitas situações completamente inconcebíveis. Ainda me recordo de uma expulsão de Javi Garcia no Dragão também, e portanto uma expulsão também do género desta que acabou por fazer ao Tepsoba. E portanto o Futebol do Porto aqui a ser autenticamente bafejado pela má decisão de Carlos Xistra. O árbitro Carlos Xistra ter mostrado cartão Isto é um escândalo. A boa notícia aqui é que faltam 9 meses para o Carlos Xistra se ir embora. O Carlos Xistra é um árbitro sem personalidade, sem coragem. Eu acho isto chocante, sinceramente, acho chocante. Ainda nem um minuto tinha acontecido e a primeira decisão que o árbitro toma é chegar ao pé do defesa, que ainda por cima está a fazer um belíssimo arranque de temporada, e escolhe para ir para a rua. Eu tenho muita dificuldade em compreender isto. Até o VAR, mas está a fazer o que é o VAR. Mas é assim, podia não estar cumprido um minuto, mas se justificasse ele ir para a rua, ia. O problema é evidente, ele isso eu não adulterar. discuto. Mas eu peço desculpa outra vez por perguntar. cumprimento das regras. Até o VAR, o que é que está a fazer o António Nobre? Nobre, não é? Pois, não sei. É que eu não consigo perceber qual é a justificação do VAR não atuar. Qual Para é? corrigir um erro, não é? Pois é, eu não consigo entender. É para já um escândalo, vá? Ora, Francisco, boa noite. O que eu te pergunto é se o Benfica tem razões para criticar a arbitragem de Carlos Xistra e também em causa este lance aos 40 segundos no Futebol Clube Porto Vitória. Segundo a maioria, boa noite, antes de mais, mas segundo a maioria dos analistas de arbitragem, das pessoas que supostamente estão mais habilitadas para fazer a análise dos lances, o Benfica não tem razão nenhuma, porque a maioria dos analistas consideraram como correta a decisão da equipa de arbitragem, que era do árbitro, e o VAR terá sancionado ao não ter assinalado nenhum erro, terá validado a decisão da equipa de arbitragem. O que isto demonstra é uma coisa muito simples. O Benfica abriu a caça à arbitragem. O Benfica na semana passada foi derrotado em casa pelo Futebol Clube do Porto e na sequência dessa derrota, enquanto o Benfica ganhava os jogos e ganhava tranquilamente, não havia problemas, era a paz no mundo. A partir do momento em que o Futebol de Porto fez a demonstração de força que fez em pleno estado da luz, abre a caça à arbitragem. E logo no jogo a seguir não foi preciso esperar mais do que poucos segundos para o Benfica vir abrir a caça à arbitragem, e isto mostra bem o que é a Benfica TV. Portanto, não interessa a verdade factual do lance, interessa a propaganda do Benfica, que é nem mais nem menos muito idêntica à que fizeram o ano passado, quando abriram a caça à arbitragem na altura, também na sequência de uma derrota com o Futebol Clube Porto, e que na altura teve como protagonista o árbitro Fábio Veríssimo, e que culminou com aquelas 3 arbitragens muito más que ofereceram o título ao Benfica na época passada. Todos nós estamos recordados e não o vamos esquecer. Portanto, o objetivo do Benfica é nem mais nem menos do que replicar o que aconteceu na época passada. Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos a este tipo de manobras que visam apenas perseguir árbitros e tornar a arbitragem refém do próprio Benfica. Ora, e Pedro, na tua opinião, estas declarações dos comentadores do Benfica e também da newsletter do Benfica têm sentido de existir?
Bem, boa noite em primeiro lugar, aos dois, em particular também ao nosso público, em particular da nossa Futebol Clube Porto TV. Eu acho que isto tem piada porque há aqui uma inversão da narrativa que é típica deste nosso rival. O que se passou neste fim de semana foi que o Benfica foi uma vez mais beneficiado. Esse benefício não teve influência no resultado, mas objetivamente foi beneficiado. E o Futebol Clube Porto foi prejudicado no jogo aqui no Dragão frente ao Vitória. E depois eles fazem este número, que é um número, não é outra coisa senão um número mediático para tentar gerar uma dinâmica, uma percepção inversa daquilo que de facto aconteceu. É uma coisa que já fizeram muitas vezes, já estamos mais do que habituados. Conta com a participação de muitos comentadores supostamente independentes que, no fundo, ignoram por absoluto os factos e que reconstroem, no fundo, a realidade a partir de novos factos. Não sei como é que lhes havemos de chamar, mas a verdade é que muitos analistas, felizmente, não foram na cantiga destes nossos adversários e, mesmo sendo analistas que habitualmente adotam posições que nem sequer são simpáticas para o Futebol Clube do Porto e muitas vezes até posições condicionadas, e que em relação a este jogo aquilo que disseram foi, ou não disseram dessa forma, mas sublinharam os factos que permitem essa conclusão, é que o Futebol Clube do Porto foi prejudicado com 2 penaltis que ficaram por assinalar, 2 penaltis, acho eu, mais do que evidentes, e o nosso rival o Benfica em Braga foi beneficiado pela não marcação de um penalti. Mas isto é discutir esta contabilidade, é assim. Agora aquilo que nos temos de habituar é este enorme espetáculo de hipocrisia. É um clube que começa a época a dizer que temos de proteger o clima do futebol, que é um clima que está muito contaminado. Começa a pregar a paz. Exatamente. E depois a tirar a pedra. E depois ao primeiro foco de instabilidade, à primeira percepção, ficam logo cheios de medo e começam logo outra vez com as velhas táticas. O presidente do Benfica dizia, julgo eu ontem, à margem daquela cerimónia da Federação de que vamos falar hoje também, que o Benfica tinha de aprender a lição do jogo. E de facto é isto que demonstra, é que a lição também aprendeu a lição depois da meia-final da Taça da Liga do ano passado e põe no fundo a infantaria no terreno, digamos assim, para que as coisas sejam, para que o condicionamento surta efeito. E há de facto um poder, é mais do que evidente, o que se passou em Braga com um penalti que justamente no mesmo fim de semana tem um dos 3 do Coates no jogo de Sporting, que é praticamente igual e que num caso é marcado, no caso do Coates, e no caso do André Almeida em Braga não é marcado. Portanto, isto é mais do mesmo, já estamos habituados. A única notícia é que não há notícia nenhuma em relação às arbitragens, mas também não há notícia nenhuma em relação à hipocrisia do Benfica.